eu irei, saberei como chegar ao fim, de onde vim, de onde eu vou, onde irás, irei também. Porque estás a procurar a verdade, é como o sol invadirá seu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crer em mim, que a tua luz verei a luz. Da minha vida participar, viverás em mim aqui, viver em mim é um bem maior. Se eu irei, viverei a vida inteira, sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre.
construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei, levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós, o teu amor vai construir, enfim, a paz. Meus queridos e amados irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, pelo Centro Espírita Centelha Divina, para levar a todos aqueles que nós encontrarmos em nosso caminho a mensagem viva de Jesus, esse ser mais importante da humanidade. Jesus é o nosso governador espiritual, Jesus é o guia e modelo de toda a humanidade, Jesus é o único pastor que temos, Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, nós somos os trabalhadores da última hora, estamos aqui cumprindo os nossos deveres, amorosa e fraternal, para levar a todos os nossos irmãos mensagem, principalmente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, porém, eu vou ler um trecho do livro Ceifa de Luz, do nosso irmão Emmanuel, que ele traz a mensagem que é Conquista da Compaixão. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo 1 Timóteo 4.7. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio da prática. Um grande intérprete de música não se manteria nessa edificação sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sozinho com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quiserem que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos o esforço para isso. Aceitamos, assim, as nossas dificuldades por ocasião preciosa de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, refletamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Seu amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo da incompreensão que o levou a se afastar. Pense na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la.
Então, meus queridos irmãos, é necessário que a gente comece a construir. De quantos mil anos estamos construindo esta piedade? 2020 anos já se foram, que o Mestre corporificou entre nós para trazer para nós a mensagem de amor. Nos entregou nas mãos de cada um de nós o seu Evangelho, o ético moral para guiar toda a humanidade. E eu não canso de dizer, desvirtuamos sim, acabamos com a doutrina do Cristo quando chegamos na Europa. Jogamos totalmente no lixo. Só em 1860, ou 58, foi que ele veio nos trazer novamente e entregou o código dos livros dos Espíritos, que ele próprio, como Espírito de verdade, trazia para o Allan Kardec codificar e implantar no coração de cada um de nós o Evangelho. Então, meus queridos irmãos, prestemos bem atenção que a doutrina do Cristo, ela não tem, de maneira nenhuma, dogmatismo. Não tem dogmatismo. A doutrina de Cristo é o Evangelho, é instruir-vos para que tenha a liberdade. E se nós não somos instruídos, nós somos escravos das religiões. Nós não seguimos religião, nós somos religiosos. Seguidor da doutrina ética e moral do grande arquiteto do planeta Terra, Jesus. Então, eu vou agora dizer a vocês que mais uma vez vamos poetizar com a oração que Jesus nos ensinou para falarmos com o Pai, que parte do coração de cada um de nós, conversando com Deus, para saber a razão do nosso ser. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de teu é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Observamos, meus irmãos, que é a vontade de Deus, não a nossa. Seja feita a vontade dele. Vamos agora ouvir o nosso irmão que vem com um tema também do Evangelho, muito sugestivo. Todos nós observemos o que é que fala o Evangelho de Jesus. Olá, meus irmãos. Eu sou o Carlos, sou trabalhador do Centro Espírita Semeadores do Amor, que fica em Lauro de Freitas, e estou aí com vocês de agora em diante para falar sobre o tema Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Agradeço muito ao convite e espero que todos vocês possam fazer boas reflexões sobre esse tema conosco. Então, inicialmente, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe com a sua presença, com a iluminação, e aos nossos irmãos espirituais que possam nos conduzir nesse trabalho, nos orientando e preparando todas as mentes envolvidas, todos aqueles que vão participar desse trabalho para o melhor aproveitamento possível. Que o amor nos envolva e nos conduza, que assim seja. Então, meus irmãos, o nosso tema é Bem-aventurados os que têm o coração puro. Então, essa é uma das bem-aventuranças, né, que fazem parte do Evangelho, fazem parte da Bíblia. Então, essas bem-aventuranças, elas são apresentadas por Jesus numa reunião que ele teve com as pessoas, né, que o seguiam, em que ele foi falar sobre as virtudes, né, as virtudes que as pessoas deveriam ter para alcançar o que ele chamava de o reino dos céus. Então, no Evangelho de Mateus, essa reunião, esse encontro de Jesus com as pessoas se
foi numa montanha, no monte, né? E ficou conhecido como Sermão do Monte. Mas em Lucas, né? Em Lucas, no capítulo 6, ele nos conta a mesma experiência, só que ele fala que foi numa planície, seria o Sermão da Planície, então. Então não vai aqui apenas a gente ficar divagando sobre se foi na montanha ou na planície. O que importa é a mensagem, e a mensagem, tanto Mateus quanto Lucas passaram a mesma mensagem, uma mensagem bastante enriquecedora. Então, quando Jesus fala de bem-aventurança, então vamos entender primeiro o que ele quis dizer, o que ele queria dizer com bem-aventurados. Então, bem-aventurados era uma expressão que Jesus utilizava, que significa felizes, felizes aqueles que têm essas virtudes que ele vai comentar. Então, Jesus ele conferiu a credencial de bem-aventurados àqueles seguidores que possuíam aquelas virtudes, né, que partilhavam, né, as aflições e os trabalhos que eram por ele percebidos, né, nas pessoas, os trabalhos que ele orientava que as pessoas fizessem. O mestre ele falava muito de sacrifícios, de sofrimentos, e ele caracterizava esses sacrifícios e sofrimentos como bênçãos educativas e redentoras. Era um privilégio as pessoas estarem passando por aquilo. Mas como tudo, né, nessa vida, é preciso que nós tenhamos a aceitação daquilo que se passa conosco. Então Jesus foi justamente falando sobre esses termos. Então, mais especificamente sobre o tema, né, aqueles que têm puro coração, então Jesus disse assim: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Ele diz, e aí quando ele estava falando isso de pureza de coração, apareceram algumas crianças, né, no meio daquela multidão, e levaram essas crianças até Jesus. E na hora que apareceu aquelas crianças com aquela balbúrdia infantil, natural, né, os discípulos tentaram afastar essas crianças com palavras ásperas, dizendo que elas estavam perturbando, né, ao sermão que o mestre estaria proferindo, e que afastassem aquelas crianças. Jesus percebeu isso e chamou aquelas crianças, dizendo que deixassem vir a ele as crianças. Então Jesus disse: deixai que venham a minhas criancinhas. E aí aproveitou essa situação para passar mais uma instrução. Ele diz: porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Então vejam a instrução que Jesus passou. O reino dos céus seria conquistado por aqueles que se assemelhassem às crianças, e no sentido da pureza dos sentimentos que as crianças têm. Essa foi a lição que Jesus transmitiu àquelas pessoas naquele momento. E aí se pergunta, mas Jesus se aproveitou da presença das crianças para passar essa mensagem? Porque ele não disse isso de uma forma clara e objetiva, né? Então nós temos que lembrar que naquela época as pessoas eram muito embrutecidas, né? As pessoas tinham pouco desenvolvimento intelectual, pouco desenvolvimento moral também, não compreendiam as colocações do mestre, as orientações que o mestre passava. E a maneira que ele encontrou para que pudesse passar uma mensagem que fosse compreendida, o sentido da mensagem, era de utilizar alegorias, né? Então daí as famosas parábolas, né? Que eram situações, né? Situações figuradas, utilizando elementos da própria natureza, elementos ali do dia a dia que as pessoas conheciam e compreendiam. Então, quando ele aproveitou a presença das crianças para passar essa mensagem, ele se aproveitou de uma situação bem conhecida de todos. As crianças eram uma coisa bem conhecida, todos conheciam as crianças, todos sabiam como eram as crianças. Então ele utilizou-se dessa alegoria, né, comparando as crianças, porque todos então poderiam lhe compreender.
Então ele falou que aqueles que se assemelhassem às crianças, deles seriam o reino dos céus. Ele não disse que todos teriam que ser iguais às crianças, né? Quando ele falou que se assemelhassem, ele justamente deixou a entender que eram para aqueles que tivessem algumas características das crianças, no caso da pureza de sentimentos, na pureza de coração. Então ele, na verdade, ele queria dizer que o reino dos céus seria para os espíritos puros, né? Aqueles que fossem puros como as crianças. Mas naquela época, naquele momento, ele não tinha como dizer para as pessoas, falar sobre espíritos puros, né? A estruturação de espíritos, do que seria espírito, como eram os espíritos, que existiam espíritos puros, eram conceitos que os homens daquela época ainda não compreendiam. E uma coisa interessante é que Jesus sempre falava do reino dos céus, né? E o que seria exatamente esse reino dos céus, né? Ainda hoje tem pessoas que, quando fala reino dos céus, ou o céu, né, especificamente, imaginam um lugar, né, um lugar no espaço, cercado de nuvens brancas, né, com anjinhos, com asas batendo, e entendem que isso seja o céu, né, seja um lugar de paz e tranquilidade, mas um lugar no céu. E, incrivelmente, até hoje, nenhuma espaçonave, nenhum avião colidiu com esse céu, né? Porque esse céu, na verdade, ele não existe um lugar determinado que seja o céu, né? Então, a gente entende que o reino dos céus, que Jesus falava, na verdade é um estado de espírito, né? É um estado de felicidade plena e se ingressa nesse estado através de virtudes, de características do espírito. Então você ingressa no reino dos céus, nesse estado de felicidade plena, através da simplicidade, através da humildade, através da pureza de coração. A simplicidade e a humildade são virtudes inseparáveis dessa pureza de coração e são contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que infelizmente é o que mais nós vemos aqui na nossa vida, no nosso planeta. Então esses puros de coração que Jesus se referiu, né, que usou a comparação das crianças, quem seriam esses puros de coração? Então seriam aqueles que não possuem as manchas morais, seriam puros, né? Então alguma coisa pura é uma coisa que não é suja, uma coisa que não é contaminada, né? Que não tem manchas, né? Então um puro de coração seria aquele que não tem essas manchas morais, não tem essas deficiências morais. E o que seriam essas deficiências morais? Seriam justamente todos esses sentimentos negativos, né, que a maioria de nós ainda carrega consigo, que seria o egoísmo, né, seria a vaidade, seria essa coisa de crueldade, né, de violência, de tentar se sobrepujar aos outros, sempre se achando melhor do que os outros. Então tudo isso são coisas que denigrem a evolução moral do ser, que são então manchas nessa pureza moral, né? Agora, existe, né, por parte de todos os espíritos, uma necessidade de evolução. A própria lei da natureza, né, existe uma lei de evolução em que todos nós, passo a passo, existência a existência, vamos galgando evoluir a nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, de compreendermos uns aos outros e de nos amarmos. Então, existe um esforço de evolução moral por parte de todos os seres, existência após existência. Esse, nós podemos dizer que é um esforço de purificação, no sentido de chegarmos até espíritos puros. E esse esforço é o objetivo essencial da nossa existência, né? Todos aqueles que adquirem uma consciência de ser um ser imortal,
de ser um ser que tem uma tendência à evolução, né, que tem uma necessidade de evoluir pela própria lei natural, eles vão descobrindo que isso se consegue através do esforço, né, pessoal de cada um, no sentido de desenvolver as suas virtudes morais e ir minimizando as suas deficiências morais. Então para atingirmos a situação do espírito puro, é como se nós fôssemos atingir um estado assim de uma superfície limpa, né? Então imagine uma superfície plana, limpa, que tem a capacidade de refletir a luz. Então uma superfície toda plana reflete muito bem a luz. Quanto mais límpida ela é, mais nítido é esse reflexo. Então, da mesma forma, quanto mais puro é um espírito, quanto mais puro o coração, mais nós refletiremos a luz divina, a luz do amor. Então vejam como isso é até belo, né? Para que a gente fale da característica da pureza. Agora, nós somos seres que temos o livre-arbítrio, né, como capacidade. Deus nos criou com a capacidade de escolhermos os nossos próprios caminhos. E quando nós escolhemos mal os nossos caminhos, né, nós tomamos decisões que como que nos maculam, que nos levam a consequências danosas para alcançar essa pureza. Pelo contrário, nós vamos como que nos afastando dessa pureza, porque vamos recebendo como que manchas na nossa pureza. Então para que nós possamos evoluir, para que nós possamos chegar até uma situação de espírito puro, nós temos que solucionar essas nossas deficiências. Nós temos que evoluir e conseguir superar essas deficiências. Com licença, um minutinho. E nós, pelas nossas dificuldades, nós muitas vezes nos aproximamos mais dos espíritos impuros, aqueles que também têm as suas máculas, as suas deficiências evolutivas semelhantes à nossa. Então nós ficamos mais próximos dos espíritos impuros do que dos espíritos puros. Então existe até uma lei de afinidade, né, em que aqueles que são similares convivem, se aproximam. Então nós temos essa tendência. Agora, quando nós atingirmos esse estágio de pureza, né, que conforme comentou Jesus, nós cada vez estaremos mais próximos, mais integrados com espíritos puros. Nós estaremos cada vez mais próximos de Deus. Um coração limpo, né, nós podemos dizer que no sentido evangélico, né, é aquele que é destituído, por exemplo, de maldade, é aquele que é capaz de perceber, sentir e operar, por exemplo, o bem, né? Então, uma pessoa passando, por exemplo, numa rua, observando as pessoas assim, ele vai dizer assim: essas pessoas aí todas são feias, são horríveis, todas são maldosas. E às vezes passa uma outra pessoa e vê aquelas pessoas e fala assim: mas que pessoas bonitas, que pessoas simpáticas. Como é que pode as mesmas pessoas serem observadas por uns olhos que veem as coisas boas, as características boas, e outras pessoas com olhos que veem as coisas negativas, né? Então tem até uma história muito interessante de uma pessoa que quando abria a janela da casa dela, via na casa da vizinha, né? E ela via sempre uma situação de roupas, né? De roupas sujas, né? Então toda vez que ela olhava para a casa da vizinha, via aquelas roupas no varal sujas. E ela falava assim: mas como é que essa vizinha lava as roupas e deixa as roupas sujas? E como ela estava com o marido, a vizinha lá com as roupas sujas, depois de lavadas. E aí o marido falou: não, mulher, se aquete aí, deixa para lá.
Outro dia a mulher chega, vai novamente na janela, olha pela janela, eu falei abrir janela, mas ela olhava pela janela e via na casa da vizinha novamente as roupas no varal todas sujas. E ela falou, mas que essa vizinha não tem vergonha de botar a roupa suja pendurada no varal? E falava com o marido e perturbava o marido, mulher, você não tem nada a ver com isso, deixa pra lá. Mas ela falava assim, mas é um absurdo, essa vizinha estava botando roupa suja no varal. E de tanto ela perturbar, que um dia o marido foi e resolveu o problema. O que o marido fez? Foi do lado de fora da casa e limpou os vidros da vidraça daquela casa. Então a mulher, quando chegou na janela novamente, olhou e viu as roupas da vizinhança todas limpas no varal. Então é uma história que nos mostra que o problema é a lente que você usa, né? Como você vê as coisas. Então, uma mesma coisa, dependendo da lente que você usa, se ela estiver limpa ou suja, você vai ver as roupas do varal da vizinha limpos ou sujos. E essa lente que nós usamos é a lente do nosso coração, é a lente daquilo que nós somos, né? Então, aquela pessoa que tem coisas ruins dentro de si, quando olham em redor, vem tudo ruim. Aquelas pessoas que têm o belo, que têm a paz, que têm o bem dentro de si, quando olham ao redor, vem tudo belo, tudo bem. Um outro exemplo que nós poderíamos falar é, por exemplo, quando nós estamos enamorados, né? Todo mundo já teve namorado. Acho que todos vocês que estão nos ouvindo, em algum momento da sua vida já foram apaixonados, né? Já tiveram o coração pulando, né, de paixão por uma outra pessoa. Então, nesse momento que nós estamos apaixonados, como é que nós vemos as coisas? Nós olhamos para o mundo e a gente vê tudo bonito, né? As flores parecem mais belas, né? Os pássaros cantam mais, né? As paisagens são mais serenas, tudo é mais bonito quando a gente está apaixonado, né? Então, que coisa maravilhosa. E será que realmente as flores estavam mais belas, os pássaros mais cantantes, as paisagens mais serenas naquele momento? Ou será que é a visão de quem está apaixonado? Então, quem está apaixonado fica como que tomado pelo amor. Então, o amor, a lente do amor faz com que nós vejamos tudo belo, né? Mas nós podemos viver num estado de amor constante, né? Não precisamos estar apaixonados por uma outra pessoa, nós podemos estar apaixonados pela vida, apaixonados pela natureza, apaixonados pela criação divina, em suma, apaixonados por Deus. Então, quando nós estamos vivenciando esse amor, o mundo se aparece para nós pelos olhos do amor, e a gente vê um mundo bem mais razoável, um mundo com menos maldade, né? E então o coração limpo, né, quando nós falamos no sentido evangélico, ele é quando o cidadão está destituído de maldade, ele é capaz de perceber o bem ao seu redor, né? Uma das maneiras de você conseguir isso, por exemplo, é através da prática da caridade, né? Então, quando nós praticamos a caridade, cada vez mais nós vamos nos sintonizando com o bem. E nos sintonizando com o bem, nós conseguimos perceber melhor as coisas, nós conseguimos perceber melhor a grandeza, nós conseguimos perceber melhor a bondade do Criador. O conceito que Jesus utilizou das crianças, né, quando ele usou as crianças, ele também tem um outro sentido, pode haver uma outra exploração desse conceito do uso das crianças para exemplificar os puros de coração. Nós vamos entender, por exemplo, tem muitas pessoas que consideram as crianças puras, né? Totalmente puras, sem pecado, né? Porque vem a criança como nasceu naquele momento, naquela existência, e que não pecou, não criou, não tomou nenhuma atitude contrária à lei de Deus. Mas nós, no conceito espírita, nós acreditamos, né, de que existe alguma
possibilidade daquele ser que se apresenta no estado de uma criança, aquele ser já trazer, né, no seu histórico das suas vidas passadas, experiências e provavelmente algumas dívidas, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que uma criança pode trazer, né, pode ser um ser que já está trazendo dívidas de vidas anteriores, porque uma criança não é uma criança é um espírito, um espírito completo como todos nós e que está num corpo de criança. Esse é o detalhe que o Espiritismo nos revela. Então, uma criança, ela é pura no sentido de não ter se contaminado, de não ter pecado naquela existência, mas ela tem também um passado. E esse passado, como todos nós, é um passado de realizações boas e realizações ruins. Então todos nós temos também que perceber essa realidade, né, de um espírito. Então, quando nós falamos na pureza das crianças, nós temos que entender que é uma pureza relativa, né? E Jesus utilizou-se dessa visão para poder passar a mensagem que ele queria passar. Então, lembrando que o espírito, antes dele retornar aqui à Terra, quando ele está na situação de espírito errante, ele é um espírito como todos nós, né? Um espírito completo, um ser que tem inclusive consciência, né, das suas outras existências e que tem consciência dos seus erros pretéritos, né? Das suas oportunidades de melhoria que virão para outras encarnações. E quando esse espírito entra no processo de reencarnação, esse espírito, ele inicialmente ele vai passar, né, por uma espécie de sono, ele tem uma perturbação, ele vai perdendo, né, paulatinamente a consciência de si mesmo, as suas faculdades, né, elas ficam num estado latente e ele vai esquecer, né, durante aquela existência, temporariamente, o seu passado. Então, o espírito, quando realmente renasce aqui na Terra, ele não traz conscientemente as experiências do seu passado. Então, ele está realmente, como Jesus nos apontou, como uma inocente criança, né? Nos primeiros anos, a partir do nascimento, aquelas ideias, aquelas experiências, né, aquelas coisas que formam o caráter realmente da pessoa, na criança está adormecido, né? Ele vai se desabrochando paulatinamente na medida em que o organismo daquela criança vai se desenvolvendo. Então, por isso mesmo, na infância, e aí está uma grande oportunidade, né? Na infância, o espírito ele é mais acessível a impressões, né, que podem lhe ser passadas. É mais fácil dele aprender. Então aí entra o grande papel educativo dos pais, por exemplo, né? A grande oportunidade que os pais têm de auxiliar na formação daquele ser, né? De lhe dar ensinamentos. Mas não podemos esquecer que aquele ser já é um ser completo antes de nascer. Então ele já tem um caráter seu, né? E que ele pode ser auxiliado pelos pais, mas dificilmente os pais vão conseguir alterar completamente um caráter. Então é por isso, por exemplo, que pais, né? Pais de vários filhos, né, sabem disso, né? Que um pai e uma mãe podem ter vários filhos, dar a todos eles o mesmo tratamento, o mesmo amor, o mesmo apoio, a mesma orientação e saírem pessoas completamente diferentes, né, com características, com caracteres totalmente diferentes. Mas os pais têm a possibilidade de influenciar bastante para que esses caráteres, né, de cada uma desses seres possam
buscar um bom caminho, possam ser direcionados para um bom caminho. Então, o que a gente pode compreender disso? Que mesmo que um espírito, né, que tenha deficiências morais, intelectuais fortes numa vida passada, ao ter uma outra oportunidade de reencarnação, ele pode sim ser conduzido, auxiliado, orientado pelos pais no sentido de corrigir o seu rumo. Então ele pode ter uma correção de rumo se for bem orientado pelos aqueles pais. Coisas que também podem não acontecer. Então, se o espírito não tiver esta boa orientação dos pais, ele como que vai ficar meio desnorteado e pode procurar um caminho equivocado e ter mais dificuldades ainda na sua evolução, na sua formação. Então, o chamamento, né, que Jesus dá para a gente, quando ele fala, deixai que venham a mim as criancinhas, ele não tem só um chamamento para as crianças se aproximarem dele, né? Mas ele dá um chamamento para todos nós, né? Que para todos nós, perante Jesus, nós somos como criancinhas, né? Nós somos ainda muito, apesar de todas as características já de adultos, né? Nosso conhecimento, nossas experiências, nós ainda somos como crianças, né? Nós ainda temos muitas características difíceis de serem controladas. Nós todos ainda sofremos muito com as nossas deficiências morais. Nós temos muitas vezes reações, né? Que não são reações de um ser, vamos dizer assim, evoluído, de um ser maduro, né? Todos nós temos isso. Então nós moralmente somos como crianças, e Jesus diz que venham a mim as crianças. Então ele justamente está nos mostrando que é um caminho, que ele é um caminho. Através de Jesus nós podemos alcançar uma melhora, né? Então Jesus ele chama a si as criaturas, né? E que nós podemos dizer que nós vivemos ainda uma infância, né, intelectual, e uma infância moral em muitos requisitos. Então nós podemos lembrar que nós temos muitos de nós que somos viciosos, né, que se perdem em vícios. Nós temos muitos de nós que se perdem na ignorância. Nós temos muitos de nós que sofrem por conta de erros, né, cometidos por conta da má utilização do seu livre-arbítrio. Nós temos aqueles que se sentem fracos, né, para enfrentar todas as dificuldades que se aparecem nos nossos caminhos, e nós temos aqueles que, por serem fracos, são escravizados, né, são conduzidos de uma forma maléfica por outros espíritos que têm interesses, né, em manipular e obter proveito, né, do uso ou da má utilização de poder que enfim eles têm sobre as outras pessoas. Então existem várias características nossas que mostram ainda uma imaturidade intelectual, uma imaturidade moral que poderia ser, né, comparada com uma criancinha. Chico Xavier, no livro Relicários de Luz, né, ele apresentou um texto que é muito interessante, que fala sobre esse ponto, que ele fala assim, ó: bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Então aqueles que são puros de coração, que conseguiram superar as suas dificuldades, as suas más características, né? Esses vão ter uma melhor leitura da vida, vão poder interpretar melhor a vida e se situar melhor, né,
na sua própria existência, conduzindo os seus atos de maneira a se aproximar cada vez mais das leis universais, se aproximarem cada vez mais do Evangelho que Jesus nos ensinou. A maioria das pessoas menos favorecidas que existem no plano terrestre, né, eles, quando enfrentam as dificuldades, né, eles preferem se lamentar, preferem se desesperar, muitas vezes se revoltam, né? Então, porque tem sempre um grande orgulho, né? Eles sempre, qualquer dificuldade que se aparece, eles se acham esquecidos por Deus, né? Se acham menos queridos, né? Então essa é uma situação que demonstra o orgulho, né? O orgulho ferido de muitos de nós. A grande maioria das pessoas não conseguem perceber que as dificuldades que se apresentam nas nossas vidas são oportunidades, né? São oportunidades. Então justamente entra mais uma vez o problema da lente que você está usando. Então quando aparece uma dificuldade, aquele que está acostumado aos vícios, né, a ver as coisas negativas, ele quando vê uma dificuldade, ele pensa, pô, mais um problema na minha vida, e começa a se lamentar, a se maldizer, a blasfemar. Aquele que tem a lente do bem, que consegue ver as decisões de Deus como decisões da providência divina, com a sabedoria natural da providência divina, quando ele enfrenta uma dificuldade, ele diz, temos uma oportunidade, a oportunidade de superar as nossas dificuldades. Então veja que diferença que podemos ver, né? de se portar perante as dificuldades. Então vocês vejam que aqueles que enfrentam as dificuldades e blasfemam, geralmente não conseguem superar suas dificuldades e vivem cercados, envoltos, né? Atordoados, atormentados pelas dificuldades, como se vivessem num verdadeiro inferno, como pintado por Dante ou por todos os outros que procuraram mostrar essa situação de dificuldades. Mas aqueles que veem as oportunidades, aqueles que se sentem fortalecidos para poder enfrentar as dificuldades, quando as dificuldades são superadas, eles chegam numa situação de êxtase, né? de paz, de tranquilidade, de felicidade. Então se aproximam daquilo que se costuma utilizar como o céu, né? O reino dos céus. Então a gente tem que lembrar que Jesus, ele nesse Sermão do Monte, ele apresentou várias bem-aventuranças, não foi somente essa que nós reproduzimos aqui. E todas essas bem-aventuranças são caminhos para o aperfeiçoamento do ser. Então todo mundo quer ter as bem-aventuranças, todos querem chegar ao reino dos céus, mas quais são aqueles que realmente se propõem a seguir aquilo que Jesus nos orientou a fazer? Então, a mensagem de Jesus é muito clara: amar a Deus, amar o seu próximo como a si mesmo. Parece uma coisa tão simples, né? Mas esse amar, ele é muito profundo. O amar significa se dedicar, significa ser humilde, significa tratar todos com igualdade. E será que nós conseguimos fazer isso? Então muitos de nós querem o reino dos céus, mas na hora que fala de amar a todos, na hora que fala de amar a Deus sobre todas as coisas, a maioria se recolhe. Então todos querem as bem-aventuranças que Jesus apresentou no Sermão do Monte, porém poucos se decidem a se modificar para alcançá-las, né? Então, por isso que a gente entende também que existem tantas pessoas aflitas, né, no mundo, né? Tantas pessoas, existem pessoas pobres
esse sentido de pobreza não é significativamente uma desgraça, né? Existem pobreza por situações locais, regionais, temporais, né? Mas a situação de aflição é diferente. A situação de aflição, ela atinge pobres e ricos. Ela atinge todas as camadas sociais, todas as faixas etárias. E a aflição é justamente de quando você não tem a paz, quando você não encontra um sentido, uma força para superar aquelas dificuldades, né, que surgem ao seu redor. Então nós podemos dizer que Jesus, né, ele na sua vinda aqui, ele foi assim como que o precursor, né, com o seu evangelho de amor, do que a gente hoje usa aqui no Espiritismo. Então o Espiritismo, a doutrina espírita, ela nada mais é do que o desenrolar daquelas mensagens de Jesus. Então, essas são as mensagens de Jesus acrescentadas de todas as características do mundo espiritual. Mas o âmago, né, da abordagem, da evolução do espírito, do amor, da valorização daquilo que é espiritual e não material, Jesus já nos trouxe isso desde a sua passagem por aqui. Nós podemos dizer até que ele seria como um precursor daquela mensagem da doutrina espírita. Então, Jesus, ele na verdade, ele está sempre disponível para nos auxiliar. Ele é o bálsamo, né, que cicatriza as chagas do coração. Ele é o remédio que suaviza os males da nossa vida. Ele é a luz que ilumina as nossas trevas, né? Ele pode ser chamado de muitas coisas, né? Muitos nomes, muitos títulos, mas ele, para o espírita, ele tem sempre o status, né, de um irmão maior, um irmão que está sempre disponível, um irmão que está sempre atento a nos auxiliar e nos acudir nos nossos momentos de infortúnio, de dificuldade. E ele é o nosso mestre, ele é a nossa luz, o caminho que nos conduzirá ao Pai. Então, através das bem-aventuranças, nós temos as dicas, né, de Jesus de como buscar uma situação de evolução para que possamos ter a evolução. As virtudes necessárias para a nossa evolução moral. Então, esse assunto que nós tratamos hoje aqui, ele está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, quem tiver condições de dar uma estudada, pode se aprofundar, poderá ter oportunidade de ver com mais detalhes alguma coisa que nos faltou aqui comentar. Meus irmãos, nós encerramos então essa nossa participação, agradecendo uma vez mais pela oportunidade e pedindo que todos vocês estejam sempre atentos à luz do Mestre Jesus. O Mestre está sempre ao nosso lado. Muita paz e muito amor para todos vocês. Obrigado. Meus queridos irmãos, queremos agradecer ao nosso irmão pela linda palestra que ele fez para todos nós e que agora eu quero agradecer também a todos que tiveram a grandeza de assistir esta palestra, porque toda vez que nós abrirmos o Evangelho, ou toda vez que a gente escutar uma palestra, participar de palestra, nós estamos enriquecendo os nossos conhecimentos e o nosso coração, porque o nosso coração tem um canteiro, e nesse canteiro Jesus gosta de semear amor. E quando a gente fica irrigando, com certeza o amor vai brotar com perfume de fraternidade, solidariedade e piedade.
nós temos 3 fatores para a nossa caminhada. Fé, que Deus está em nós. Esperança, que sabemos que vamos ter um dia a glorificação no plano espiritual. Ética e moral do grande arquiteto do planeta Terra, Jesus. Que mais uma vez vamos com a oração que Jesus nos ensinou para falarmos com o Pai. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de teu é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja.